Bom, gente, bom demais esse tempo, não é? Quem esteve aqui, eu tive 2 vezes lá em Cabo Frio. Quem estava lá? Ih, muita gente. Que bacana, né? Muito bom. Estou aqui esperando, na expectativa de recomeçar aí. Hoje a gente vai começar um trabalho muito lindo, né? Família é uma preciosidade. Tudo que a gente faz em prol de família é muito importante. Tudo começa aí, né, gente? Tudo começa com a família. O diabo tem tido estratégias e mais estratégias para destruir a família, porque se destruir a família, o resto cai sozinho, não é? Se destrói a base, que é a família, desmorona o prédio inteiro da sociedade. Por isso eles investem tanto na família. E por isso nós vamos investir mais ainda para fortalecer. Amém? Eu estava falando com o pastor Gilson que eu não gosto dessa ideia derrotista, né? Porque o que a gente ouve é que o mundo está caminhando para o caos. E está caminhando para o caos. Não adianta a gente ficar fantasiando porque está caminhando para o caos. Mas a igreja não vai para o caos. Amém? A igreja não vai para o caos. A igreja vai prevalecer. É promessa de Deus. Mas a gente tem que ser igreja. O problema, muitas vezes, da gente é a gente imaginar que o fato de ter vindo para a igreja faz da gente igreja. Não faz. Não faz. Não basta vir para a igreja. É preciso ser igreja. E para ser igreja, a gente precisa fazer parte mesmo do corpo de Cristo. A gente precisa viver de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Quantos aqui amam a Deus, gente? Todos estamos aqui porque amamos a Deus. Mas amar a Deus não é só uma declaração. A gente precisa viver segundo a vontade dele, porque Jesus falou assim, eu amo meu Pai, por isso eu faço a vontade dele. Nós estamos aqui para aprender a fazer a vontade de Deus, aprender a ser igreja, aprender a ser uma família segundo a vontade de Deus. É por isso que você veio aqui hoje. Amanhã você trabalha. Mas mesmo assim você saiu de casa e veio aqui, porque você quer sair daqui melhor do que entrou, não é verdade? Então que Deus honre essa disposição do teu coração, que você abra o teu coração e esteja disposto a fazer mudanças para que isso aconteça. Quando eu pergunto assim, tem um reloginho aqui, né? Está dando 8h24, eu tenho até que horas? Oh, meu Deus, ele não sabe o que está falando, não, gente. Ele não sabe o que está dizendo. Uma vez eu ministrei numa igreja e o pastor falou assim, Elizabeth, você tem 40 minutos para pregar e tem um assalpão aí embaixo, tá? Aí no púlpito. E eu fico com um dispositivo aqui. Se você passar 1 minuto depois, eu aperto esse botão, você some, vai lá para baixo. Olha, eu fiquei com medo, porque ele falou sério para mim. Eu não conhecia o pastor. E ele era muito sério. Eu falei assim, vai que ele é assim mesmo, né? Aí eu falei que nem uma metralhadora, mas eu falei muito rápido. Eu não sei como que deu, as pessoas não devem ter absorvido nada, porque não deu tempo para captar nada. Porque aí tinha um outro pastor no dia daquele evento. O pastor gritou uma hora lá, ele percebeu, né, o que estava acontecendo. Aí ele gritou assim, deixa Deus falar, gente. Ele sabia que eu estava pressionada, né? Aí, quando chegou no final, ele falou assim, olha, Elizabeth, eu vou te levar na minha igreja, num culto da manhã, eu vou tirar a escola dominical, eu vou tocar um louvor, e você tem da escola dominical até o final do culto. Começa às 9h e termina meio-dia. 3 horas. Meio-dia eu ainda estava falando, ainda tinha uma coisa para falar. E principalmente quando a igreja é assim, é viva. Vocês são acordados, vocês são vivos, vocês respondem, né? Quando a igreja é morta, querido, eu falo 20 minutos, eu quero ir embora. Mas uma igreja ligada assim, nossa, a primeira vez que eu fui lá, não foi, pastor? Lá aquilo lá estava uma coisa tão forte lá naquele evento, né? Vocês são assim, né? Animados, contagiantes.
Então, isso aí é uma troca, vem e volta, né? Eu já preguei uma vez numa igreja que eu tive vontade de descer e futucar, assim, para ver se eles estavam vivos, porque eles não se mexiam, gente, era sério. Para mim, eles estavam mortos, eu via todo mundo de branco. A sensação que eu tinha é que estava todo mundo de branco. Até hoje eu penso naquela igreja, a imagem que eu tenho é de todo mundo de branco. Eu falei, isso é fúnebre aqui, entendeu? As pessoas, se eu contava uma coisa engraçada, elas faziam aquela cara. Eu contava uma coisa triste, elas faziam a mesma cara. Eu falei, eles morreram. Deus fez isso para me desafiar. É para me mostrar e valorizar a igreja dele quando está acordada. Entendeu? Porque misericórdia, é muito ruim falar para quem já morreu, viu, gente? E tem um bocado de gente morta andando por aí, tá? Mas hoje o povo está vivo e a gente vai se preparar para aquilo que Deus quer. Amém? Você acredita que Jesus vai voltar? Eu também. Mas uma vez, uma pessoa me contou uma história e eu comecei a repensar se eu acredito que Jesus vai voltar e se você acredita também. Uma irmã de oração, ela me contou um episódio que uma vez uma missionária foi orar por ela e disse para ela assim, olha, se prepara. Deus mandou dizer para você que vai te levar para os Estados Unidos, você vai pregar 30 dias naquela nação. Ela era uma pessoa simples, nunca tinha viajado, mas ela acreditou na mensagem. E a primeira coisa que ela fez, arrumou uma mala bem grande, pegou as melhores roupas que ela tinha, botou na mala, começou a pedir roupa emprestada para as amigas e ia juntando. Tudo que ela lembrava que ela ia precisar, ela ia botando na mala. Tirou passaporte, regularizou a documentação dela toda, pediu vizinhos para cuidar da casa dela nos 30 dias que ela estivesse fora e foi só arrumando as coisas. 2 meses se passaram, a mala na sala. Aí os amigos chegavam, as amigas chegavam, falavam assim, para que essa mala, menina? Ela falou assim, eu vou viajar, vou para os States. Aí a amiga falou assim, menina, você não tem condição de ir para o Rio de Janeiro? Ela morava lá em Alcântara. Você não tem condição de ir para o Rio de Janeiro, você vai para os States fazer o quê? Ela falou assim, minha filha, quem convida paga a conta. Fui convidada de papai. Tá? Papai vai pagar. E olha, 2 meses depois, apareceu um carro bacana na porta da casa dela, buzinou e falou, quero falar com a dona fulana de tal. Ela falou, sou eu. Aí ele falou assim, olha, não me pergunte porque eu não sei explicar para a senhora. Eu só sei que essa noite eu tive um sonho e no meu sonho Deus me dava esse endereço aqui, o nome da senhora e mandou entregar esse envelope. Agora faz o que a senhora achar que deve fazer, porque a minha parte é só essa. E saiu. Ela abriu o envelope, tinha os dólares que ela precisava para comprar a passagem, para ir para os Estados Unidos e ficar 30 dias lá. Isso, para mim, é acreditar. Entendeu? Isso é acreditar. Aí eu comecei a pensar se eu acredito que Jesus vai voltar. Porque se eu e você acreditamos que Jesus vai voltar, então a gente tem que estar se preparando. Porque ele vai voltar a qualquer hora. Ele não vai dar anúncio para daqui tantos dias. Ele simplesmente vai chegar. Então, a gente tem que estar com a bagagem pronta. E a nossa bagagem é aqui dentro. Ó. A gente não vai precisar levar mala, mas a gente vai precisar levar um coração transformado, uma mente transformada. Nós teremos que ser pessoas transformadas. E a gente tem que começar a fazer essa mudança interior, essa preparação. Amém, irmãos? E eu espero que você aproveite bastante esse tempo aqui, esse projeto, até o finalzinho, beba cada palavra, mas não só guarde a palavra, põe em prática. Porque um movimento que você faz diferente, lá na frente, causa uma grande mudança. E hoje eu quero falar de algo muito importante para você mudar. Antes de falar sobre isso, eu quero te apresentar isso aqui, depois no final eu falo de novo, porque às vezes eu esqueço. Ali tem 3 livros, muito importantes para esse processo de transformação. Um deles é o último livro que eu lancei, Revendo Caminhos. Nós temos muitos bloqueios na nossa vida. Muitos. Muitos de nós aqui devem estar tentando mudar a vida e não consegue. Está tentando mudar no relacionamento e não consegue. Mudar atitudes que sabe que não é legal aquela atitude, mas está tentando, mas não consegue.
Está tentando enxergar um caminho dentro da sua profissão, mas não consegue. Tentando mudar com os filhos, mas não consegue. Enfim, nós temos dificuldades, querido. E dificuldades que vieram da nossa infância. Às vezes a gente fala assim, eu vou olhar para frente, o passado já morreu. Morreu não, querido. Se você enterrou ele vivo. Muitas coisas do nosso passado estão interferindo hoje na nossa vida e a gente nem sabe. E a gente precisa entender o que está interferindo, quais foram os traumas, quais foram as experiências marcantes que bloquearam a nossa mente e estão impedindo a gente de viver de uma maneira melhor. Esse livro é para mostrar isso para você, para fazer você entender onde está o seu bloqueio. Amém? Eu espero que da próxima vez eu consiga trazer um número maior. Eu vou viajar e aí eu consegui poucos exemplares para trazer para vocês, mas eu tenho certeza que aquele que comprar vai ser muito abençoado. O outro é o tema que eu vou falar hoje com você, o poder da palavra. Esse livro aqui é porque os seus problemas são transferidos para os seus filhos. A gente precisa formar uma próxima geração saudável. O mundo está preparado para acabar com a vida dos seus filhos e seus netos. Existe uma trama montada para destruir a identidade deles. E você precisa saber como vai fortalecer isso para que eles possam vencer o que vem de fora. Amém, gente? E a gente não sabe, pode ter certeza, nós não sabemos. Isso aqui é para ajudar você a formar pessoas emocionalmente fortes e saudáveis. E esse livro aqui é A Dor Não Me Venceu. Esse aqui não é meu, é da pastora Ana Clélia, lá de Fortaleza. É uma experiência muito forte de vida, que vai fazer com que os seus problemas fiquem pequenininhos. E você vai ver como que Deus age quando o fundo do poço chega. Esses 3 livros estão ali, tem 14 temas de DVDs para você escolher, como se fosse uma terapia que você vai levar para casa para fazer com a família. Esses 14 temas de DVDs vão ajudar você em todas as áreas. E aquele que adquirir os 3 livros pode escolher um DVD que você vai levar de presente, tá bom? Tem maquininha de cartão e tudo ali. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nesse capítulo, Tiago faz uma força assim, muito grande para mostrar para a gente que a palavra tem poder. Tiago se esforça muito para fazer a gente entender isso. E eu espero que essa noite a gente possa compreender essa mensagem com profundidade. Quantos aqui mexem com a internet? Acho que todo mundo, né, gente? Eu tenho um canal no YouTube. Se você depois não souber como é que entra lá no canal, é fácil, só botar no Google canal oficial Elizabeth Pimentel. Mas você entra pelo site, vai elisabethepimentel.com.br, que lá tem um canal do YouTube. Tem videozinhos semanais. É terapia semanal. 4 minutinhos. 4 minutos. Toda semana você ouve um videozinho daquele e vai pensar sobre aquele assunto. Tem pessoas que passam mensagens para mim falando que elas mudaram da água para o vinho depois que elas começaram a ouvir essas mensagens. É uma terapia gratuita, querida. De graça. Está lá para você começar a cuidar de você também. Amém? Entra lá depois, se inscreve lá no canal e vai acompanhando, porque a gente vai crescer juntos, certo? Então, Tiago, capítulo 3, versículo 2, já achou? 3, versículo 2 diz o seguinte: todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra, esse tal é varão perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Vira lá no versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por essa igreja, por cada pessoa aqui, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Obrigado, Deus, por esse projeto maravilhoso, por essa intenção de fazer o melhor para ti. Deus, em nome de Jesus, toca agora no nosso coração, abre nossa mente, abre nosso entendimento,
para que a gente possa entender exatamente qual é a sua vontade para a nossa vida. E nós te pedimos que a partir de hoje nós possamos consertar esses erros para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. No livro de Tiago, ele faz uma força muito grande para a gente entender qual o poder que há naquilo que a gente diz. Você acha que a palavra tem poder? Quem é que acredita nisso? A palavra, ela é poderosa. Mas para quê? A Bíblia diz que da mesma boca sai bênção e sai maldição. A palavra tem o poder de construir e destruir. A palavra pode abençoar e ser uma arma. Mas a Bíblia diz, não é bom que seja assim. Não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Você tem que definir, decidir que fonte é essa que é o seu coração. Se ele tem que jorrar o que é ruim ou o que é bom. Você precisa escolher que o seu coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você começa a falar o que é bom, é porque o seu coração é um coração abençoador. Amém? Agora, vamos entender que poder que existe na palavra. Primeiro, o poder de mudar as emoções da gente. Na Bíblia diz assim, lá no livro de Isaías fala assim, o Senhor nos deu a língua do instruído para que eu possa sustentar com uma palavra o que está cansado. Quando eu falo que a palavra pode sustentar o que está cansado, eu estou dizendo que a palavra tem poder para mudar as emoções da gente. Quem aqui já se sentiu em algum tempo da sua vida, em algum momento, você estava triste, magoado, meio deprimido, chateado, aborrecido, e aí você conversou com alguém e a palavra daquela pessoa sábia mudou o estado seu. Quem passou por isso? Todo mundo já passou. Todo mundo experimentou isso aqui. A palavra muda as emoções. Gente, se a gente sabe que isso é verdade, a gente precisa usar isso conscientemente. A gente precisa saber que a gente tem um instrumento muito poderoso. Então, vamos usar um instrumento para causar esse efeito. Antes do seu marido sair de casa, da sua esposa, dos seus filhos, para trabalhar ou para estudar, seja o que for, dê uma palavra abençoada para ele. Aquilo vai alterar o dia dele. Está entendendo? Uma palavra abençoada muda o estado do ânimo da pessoa. Quando você sai e deixa uma palavra maldita, você mudou o estado do ânimo da pessoa, você jogou ela para baixo. Quando você deixa aquela pessoa com a palavra abençoada, você pode ter certeza que o ânimo dela foi contagiado por ela, por aquela palavra. Então a gente precisa perceber isso e prestar atenção nisso. No seu trabalho, se você prestar atenção, você vai perceber que alguém está mais triste, mais preocupado em determinado dia. Se você olhar, você vai perceber isso. Você tem a palavra da salvação, você tem a palavra de Deus gravado aí no teu coração. Não é assim que nós temos? O crente não tem a palavra de Deus gravada? Você tem a palavra certa. E muitas vezes uma palavra, quantas histórias eu já ouvi disso? Que uma palavra tirou uma pessoa do suicídio. Quantos exemplos e testemunhos eu já ouvi de pessoas que por causa de um abraço, por causa de uma frase dizendo, olha, Jesus ama você, mudou o destino daquela pessoa que estava disposta a acabar com a vida. A palavra muda as emoções. Agora a palavra, querida, a Bíblia diz que ela também muda o físico. A vida e a morte estão no poder da língua. Já leu isso, gente? O dia que eu li a primeira vez, eu achei que era força de expressão. Eu falei, não, isso aqui é uma linguagem figurada. Porque se a palavra gera morte, gera vida, como que ela faz isso para afetar o corpo? Como que eu falo e mexo com o corpo? Porque para matar eu tenho que matar o corpo, não tem? Como se faz com a palavra para ela atingir o corpo de uma pessoa? E eu fiquei pensando nisso. Aí Deus manda os instrumentos, né? Eu achei um livro de um médico americano, um oncologista. Ele contou a história de que ele tinha um paciente de 60 anos em fase terminal de câncer. Aquele paciente era muito pobre. A família toda morava no interior. Ninguém podia ficar com ele hospedado numa cidade grande para acompanhá-lo todo dia. Então as pessoas só vinham um da família por mês
para vê-lo durante uma visita só no mês. O médico achou que seria uma covardia deixar aquele homem passar um mês sozinho. O último mês da vida dele sozinho. Aí resolveu mandar ele embora. Só que na cidade dele não tinha tratamento, era uma cidade do interior. Ele resolveu mandar embora a si mesmo. Ele falou, se ele viver 10 dias com a família dele, é mais lucro do que um mês sozinho. Chamou o filho, reuniu no quarto, junto com o paciente, e falou com o filho assim, leva seu pai para casa, porque eu fiz por ele tudo que tinha que ser feito, não tem mais nada para fazer. O paciente falou, mas doutor, na minha cidade não tem quimioterapia, radioterapia, nem fisioterapia, como é que eu vou fazer com tudo isso? O médico falou, nós vamos dispensar. A gente vai dispensar tudo porque não há mais o que fazer. Já fizemos tudo que era para ser feito. O senhor pode ir embora. O paciente foi embora. Um ano depois, o paciente ligou para o doutor. Doutor, estou ligando para o senhor porque geralmente as pessoas ligam para o médico quando está muito mal. E aí a gente só dá trabalho para médico. Mas quando a gente está bom, a gente esquece. Mas eu não vou esquecer do senhor, não. O senhor foi muito bom para mim. Eu vou te ligar uma vez por ano. O médico falou assim, pensou assim, estou falando com fantasma. Marco ficou cheio de dedo, com medo, né? E aí foi conversando, levando a conversa para ter certeza que estava falando com um homem de verdade, que o homem estava vivo, né? Afinal de contas, fantasma não precisa usar telefone. E aí, quando ele percebeu que estava falando com aquele homem mesmo, ele falou assim, eu estou muito feliz que para o senhor está bem, o senhor pode me ligar, vai ser um prazer falar com o senhor. Agora, me diga uma coisa, por acaso, o senhor teve algum sintoma durante o ano? O médico ficou curioso demais. O senhor teve algum sintoma durante o ano? Ele, sintoma do quê, doutor? O senhor queria que eu tivesse sentido o quê? O senhor não lembra o que o senhor falou quando eu saí daí, não? O senhor dispensou todo o tratamento. Eu estava tão bom que o senhor falou que não precisava fazer mais nada. Como é que o senhor queria que eu tivesse sintoma? O médico ficou impactado com isso. Foi um oncologista. É real esse caso nos Estados Unidos, um grande hospital nos Estados Unidos. Esse médico mudou o jeito de tratar os pacientes dele. A primeira coisa que ele fez, tirou a mesa que ficava entre ele e os pacientes. Ele pensou, relacionamento também cura. E cura. Relacionamento cura. E ele começou a mudar o jeito de tratar. As pessoas, quando faziam quimioterapia, a enfermeira chegava com um balde e falava, o senhor vai sentir náusea, enjoo, tontura, bababá, vou botar esse balde aqui. Ele falou assim, nada disso. Você simplesmente fala assim, olha, se precisar de ajuda, me chama. Mas é possível que o senhor nem precise, sabe por quê? Porque as pessoas dormem quando faz quimioterapia. Quando vê, já passou. E aí muitos dormiam. Fizeram uma experiência com 100 pessoas em fase inicial de câncer. Deram soro e disseram que era quimioterapia. Dos 100, 40 perderam o cabelo. Caiu o cabelo. Tomando soro, querido. Por quê? O poder da palavra. Porque a palavra sugestiona. A palavra, quando você acredita nela, teu corpo responde de acordo com o que você acredita. A Bíblia fala isso. Assim como você pensa, está lá no livro de Provérbios, assim como você pensa, assim é. Quando você fala uma coisa, você sugestiona a pessoa a acreditar naquilo. A palavra gera vida e morte real. Aí eu contei a experiência dessa numa escola, lá na Ilha do Governador. Eu fui fazer uma palestra numa escola e contei sobre isso, estava falando sobre isso. Um casal me esperou no final e o rapaz falou assim, olha, Elizabeth, na minha casa aconteceu algo parecido, mas foi o oposto. A minha mãe, ele explicando, a minha mãe teve um câncer, nós encontramos um médico cristão e ele não mentiu para minha mãe, falou exatamente o que ela tinha, mas disse para ela assim, a senhora tem um grande desafio, mas se a senhora quiser, eu encaro com a senhora esse desafio e a gente vai lutar junto. E a mulher ficou tão animada que durante 2 anos ninguém sabia que ela estava com câncer, a não ser a família. Ela não quis contar para os amigos, ela não mudou o esquema de vida dela, ela continuou fazendo as mesmas coisas. Querido, passou 2 anos, aquele médico tinha muito tempo que não tirava férias. Ele só viajava final de semana.
E aí ele tirou 30 dias de férias e pegou os pacientes todos, dividiu com os colegas. Essa senhora, na primeira consulta do médico substituto, ela chegou e entregou o protocolo. O médico leu e disse para ela assim, olha, não estou entendendo nada. O caso da senhora é tão grave que a senhora já tinha que ter morrido há 2 anos atrás. O desânimo tomou conta daquela mulher de tal maneira que quando o médico voltou de férias, ela estava em coma profundo. Isso eu ouvi do filho dela. Ela falou, minha mãe morreu por causa de meia dúzia de palavras. Um médico sustentou a minha mãe durante 2 anos e um outro derrubou ela numa consulta só. A palavra gera vida e morte, porque mata a esperança. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anda falando. Uma vez eu fui ministrar sobre isso, e eu falei sobre o poder da palavra, que eu vou falar daqui a pouco, sobre os sonhos, e um pastor, no final, ele foi pedir perdão. Ele falou, eu matei o sonho de muita gente. Quantas vezes alguém vai falar com você de alguma coisa, querido, contar um projeto, e você fala, esse negócio não vai dar certo. Você matou, você tirou a motivação daquela pessoa, ela não tem mais ânimo. A palavra gera vida e gera morte, porque ela desanima. Ela faz seu corpo acreditar na derrota. Eu vou provar isso aqui para você com um exercíciozinho que eu vou fazer aqui. Nunca matei ninguém. Não vai ser a primeira vez, a não ser que, né, deu alguma coisa errada na experiência aqui. Brincadeira. Mas vou fazer uma coisa com você. Pensa que tem um limão aí na sua mão. Imagina um limão. Agora, imagina você partir no limão. Agora, chupa o limão. Chupa o limão todinho, bem azedo, até o último caldinho. Chupou o limão, gente? Quem sentiu que deu água na boca, levanta a mão. A glândula que produz a saliva, rapidamente ela trabalhou mais para gerar mais, para produzir mais a salivação, para digerir um limão que nem existe. O limão foi só dito, eu falei e você imaginou. Assim como você pensa, assim é. A palavra desperta imagens mentais. Se eu contar um filme para você, você vai fazer imagem do filme. Se você lê um livro, você faz imagem do livro, não é assim? Pois é. Quando a gente fala, querido, a gente cria imagens mentais na cabeça das pessoas. Agora, vamos imaginar o seguinte, você conhece alguém que reclama demais da vida, de doença, de que tudo está ruim? Conhece alguém que reclama muito? Oh! Como a gente conhece? É engraçado, é muito interessante isso. Toda vez que eu faço essa pergunta, todo mundo levanta a mão. Mas as pessoas que reclamam, elas não vão para a igreja, não. Só quem conhece ela que vai, né? Não é não? Porque ninguém fala, sou eu. Todo mundo fala, eu conheço. Então, ninguém vem para a igreja. Mas uma pessoa que reclama demais da vida, que reclama mais de doença, querida, é aquela pessoa que contamina o ambiente de forma negativa. Toda pessoa que faz isso, ela só faz isso porque ela é carente. Ela faz porque ela quer atenção. Ela faz porque quer a preocupação de alguém. É pura carência afetiva. Acontece que não dá certo. Porque ela faz isso, ao invés dela atrair a pessoa para ela, ela afasta. Porque quem quer ficar perto de alguém que reclama o tempo todo? Então, quando você for embora e encontrar com essa pessoa, você leva o recado para ela. Entendeu? Fala, ó, isso não funciona. Entendeu? Isso é um tiro no pé. Quanto mais você faz isso, mais afasta as pessoas. É muito bom você ficar perto de gente alegre, gente positiva, gente que acredita na vida, gente que acredita em Deus, gente que revela a fé que tem pelo comportamento. Como é que você vai pregar a palavra de Deus para alguém se você está sempre mal-humorada, carrancuda, achando que tudo está ruim, reclamando de tudo, gente? Aí você vai falar que o seu Deus tem poder? Poder de quê? Que não está mudando a sua vida. Não é não, gente? Você vai falar de um Deus que tem poder, você está o tempo todo reclamando de tudo. A Bíblia fala, não murmureis. Em tudo dê graças. Então vamos aprender a agir como quem tem fé. Não é não, gente? Muito bem. Agora, como a gente coloca isso no relacionamento familiar? Como é que funciona o poder da palavra, por exemplo, quando você vai cuidar de uma criança?
Criança não entende força de expressão. Criança entende as coisas literalmente. Ela entende exatamente o que você fala. Quando a minha filha era pequenininha, um dia ela falou para mim assim: ô mãe, onde é que você arruma tanta Bíblia? Eu falei: não tenho um monte de Bíblia, eu tenho 2. Ela falou: não, você tem um monte, porque todo final de semana você fala que vai pregar o Evangelho. Ela achava que eu pregava as Bíblias na parede. Né? A criança entende literal. Aí você vai chamar a atenção de uma criança. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pai falando com o menino assim: menino, você me dá tanta raiva que eu tenho vontade de jogar você no chão e pisar no teu pescoço. Eu tenho vontade de pegar você e tampar na parede igual a lagartixa. Eu tenho vontade de quebrar todos os seus dentes. Ela imagina você pisando no pescoço dela, quebrando os dentes dela. Ela se imagina uma lagartixa sendo jogada na parede. Para ela entender o que você está falando, ela precisa imaginar. Então, tudo que você fala para uma criança, você cria imagem mental para ele entender. Eu não consigo entender uma coisa se eu não pensar nessa coisa. Eu vou comentar, se eu contar uma história para você aqui do abacaxi, eu vou falar do abacaxi, aquela coroinha verdinha que espeta a mão da gente, né? Aqueles nozinhos que tem em volta de abacaxi. Mas eu quero falar do abacaxi e não quero que você pense em um. Pode ser? Não, porque desde que eu comecei a falar do abacaxi, você já imaginou um. Não é isso? Então, quando você fala com uma criança, a criança imagina aquilo que você está falando. Então, cuidado com o que fala, querido. Você não vai pisar no pescoço do seu filho. Você não vai dar daquela... Gente, quantas vezes a gente promete surra que nunca vai dar, né? Olha, eu conheço uma mãe que todo dia ela prometia que ia bater na filha. A avó morava em cima. A menina, todo dia, a mãe falava com ela: menina, eu vou te dar uma surra que eu vou deixar você mole. Eu vou acabar com a tua vida de tanto bater. E a menina foi acostumando a ouvir isso. Aí um dia a avó dela em cima falou assim: e aí, minha filha, você já apanhou hoje? Apanhei não, vó, mas já está prometido. Não é assim, não precisa fazer assim, né? Essa mãe, ela é tão neurótica que um dia apareceu uma pessoa... Está gravando isso aqui, pastor? Está ao vivo na internet? Sério? Está mesmo, pastor? Pastor, só me fala isso logo agora? Agora já foi, né, gente? Eu vou entregar o resto. Mas ela... Chegou uma amiga dela, ainda bem que eu não falei quem era, chegou na ponta da língua para falar como é que eu conhecia a pessoa. Eu me salvei assim, né? A minha filha fala sempre comigo assim: mãe, toda vez que você tiver a oportunidade de ficar quieta, agarra a oportunidade. Né? Porque eu falo demais. Mas chegou uma amiga dela na porta da casa dela, de carro, né? E aí a menina de 7 anos, atrás no carro, o marido dirigindo na frente sozinho, e a mãe atrás com uma menina de 7 anos. Aí essa mãe neurótica falou com a amiga assim: menina, por que você anda atrás com essa menina de 7 anos? Não, minha filha, eu tenho um medo danado dela abrir a porta do carro. E isso aí, ela falou assim: mas 7 anos? Ah, não, eu prefiro ficar aqui porque vai que ela sai, né? Aí a filhinha dela, que está acostumada a ouvir que vai apanhar todo dia, virou para ela baixinho depois e falou assim: mãe, você já pensou se sou eu? Você já pensou se sou eu que me ameaça abrir a porta do carro? Sabe o que você ia falar comigo? Fala assim: ó, pula, porque se você não pular, eu te derrubo. Eu jogo você na hora que o caminhão estiver passando. Então, querida, a gente tem que pensar no que a maneira que a gente fala. Vamos imaginar, por exemplo, seu filho não quer estudar. Aí você fala com ele assim: larga de ser burro, menino, vê se você estuda. Deixa de ser malandro. Não é? Deixa de ser egoísta. Né? Deixa de ser estúpido.
a gente chama a criança de um monte de coisa, deixa de ser. Quando eu falo para a criança deixa de ser, eu estou dizendo que ela é. Uma criança não sabe o que é. Ela não sabe se ela é boa, se ela é ruim, se ela é feia, se ela é bonita, se ela é inteligente ou não. Ela vai construir a imagem que ela tem dela mesma a partir de quê? Daquilo que você está falando para ela. Certo? Então, ela vai construindo essa autoimagem pelo que você está dizendo. Quantos aqui querem filhos vencedores? Todos nós. Como seu filho, seu neto vai ser vencedor ouvindo que ele não presta para nada, que ele não vai ser ninguém na vida, que ele é burro, que ele é idiota, que ele é malandro? De que jeito? Se ele acreditar nessas coisas, querida, ele não se move para nada. Ele precisa acreditar que ele é bom. Ele precisa acreditar que ele é uma pessoa inteligente, que ele é uma pessoa capaz. Ele tem que acreditar nisso. E se você é a pessoa que mostra para ele que acredita nele, ele confia nisso e vai acreditar também. Amém, gente? A Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que é boa para edificar aqueles que ouvem. Aí a gente pergunta assim, bom, como eu vou corrigir uma criança então, se eu não posso falar uma coisa ruim assim com ela? Como é que se corrige? É preciso corrigir, gente. Hoje em dia, se tem um negócio que está faltando na vida de criança, é limite. Hoje os professores estão penando nas escolas porque pais não dão limite. O pai quer levar a criança para a escola dominical e quer que o pastor e que os líderes da igreja dê jeito no filho dele. Quer levar para a escola e quer que o professor dê jeito. Mas se o professor educar de uma maneira mais decidida, ele vai na escola e reclama do professor. Tem pais que não querem dar limite para filho. O filho tem poder em casa. A hierarquia mudou completamente. Quem manda são as crianças. E está errado isso, querida. Uma criança que não sabe quem é autoridade em casa, que não respeita pai e mãe como autoridade na vida dele, nunca vai ver Deus como autoridade sobre a vida dele. Ele precisa aprender a ter respeito em casa. Mas, infelizmente, hoje, pai e mãe têm medo de criança. A criança grita, o pai e a mãe quer fazer tudo o que for preciso fazer para poder ela ficar quietinha. Não, querido. A autoridade é sua. Você tem que fazer a situação funcionar. Agora, a questão é como fazer isso. Jesus ensinou isso de uma forma, assim, muito simples. Levaram uma mulher pega em adultério. Queriam apedrejar e queriam o consentimento de Jesus, né? Estavam testando Jesus naquela situação. Jesus falou, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, foi embora todo mundo, ficou ele e a mulher. O que ele falou para a mulher? Vai e não peques mais. Quando ele diz isso, vai e não peques mais, ele separa a pessoa para um lado e pecado para o outro. Quando ele fala vai com aquela mulher, ele está liberando ela. Mas ele está dizendo, o pecado você não leva não. Como que a gente educa? Separa a pessoa do pecado, condena o pecado e absolve a pessoa. O problema é que a gente junta tudo um no outro. Menino, você não presta. Você é isso. Você é aquilo. Você juntou o comportamento ruim e grudou naquela pessoa. Está me entendendo, querido? Como a pessoa não pode deixar de ser ela mesma, então ela acha que não tem jeito. Como que a gente separa pecado de pessoa? Por exemplo, vamos pensar aqui, quem é a companhia da luz, de energia elétrica aqui? Light. Aí seu filho deixa tudo aceso, né? Ele vai acendendo tudo. Se ele vai do quarto até a cozinha, ele vai acendendo tudo. Aí ele volta e não apaga não. E deixa tudo aceso, né? Assim que faz. Aí você faz aquele discurso, né? Que todo mundo faz, menina, eu não sou sócio da Light. O discurso rende, querido. Acontece que seu filho não entende sociedade, administração, contabilidade, nada disso. Então não adianta esse papo furado. A pessoa tem que ir direto no assunto. Olha, a lâmpada tem que ser apagada. O dever de casa tem que ser feito até 5 horas. Isso assim tem que mudar. Você falou da coisa e não falou dele. Porque quando você ataca uma pessoa, o normal é a pessoa se defender. Quantos trabalham fora aqui? Quantos tem patrão aqui? Legal, aqui o povo trabalha. Eu já cheguei numa igreja uma vez, fiz essa pergunta, ninguém levantou a mão. Falei, vou vir embora para aqui porque todo mundo é milionário nesse lugar. Né?
Prosperidade está reinando aqui. Mas aqui o povo trabalha. Muito bem, vamos pensar em você no seu trabalho. Você fez alguma coisa que não funcionou. Não era aquilo que era para fazer. Agora, imagina seu patrão falando para você assim: ô seu lerdo, seu idiota, ô seu burro, ô seu imprestável. Querida, até ele falar o que você fez de errado, você está acabado. Não é não? Você está emocionalmente destruído. Se ele não mandar você embora, você tem que pedir demissão, porque você não tem força mais para trabalhar. Agora, se o patrão chegar para você e falar assim: olha, desse jeito não vai funcionar. Tem que fazer assim para dar um bom resultado. Dá para ouvir isso? Dá para ouvir. Não te ofende em nada. Então, o que você faz? Você fala da palavra. Você fala do comportamento. Mas não atinge a pessoa. Amém, gente? Tem coisas que a gente pode usar palavras parecidas, mas que tem um sentido, uma negativa e a outra positivo. Eu aprendi isso uma vez porque o Espírito Santo me ensinou, tá? Não é que eu sou fera em educação, não. Mas meu filho tinha mais ou menos 10 anos de idade e ele queria uma arminha, uma réplica de uma arma. Era uma arminha de brinquedo. Era igual um revólver de verdade. Alguém já viu uma que saiu umas bolinhas? O meu filho determinou que ia ganhar e eu determinei que não ia dar. Só que a gente tem um temperamento muito parecido. E aí a briga não foi bonita, entendeu? Foi feia. Ele falava os argumentos dele e eu falava os meus argumentos. Sabe briga de casal, quando os dois estão discutindo, um não ouve o outro não. Quando o outro está falando, o de cá está pensando qual argumento que ele vai usar para derrubar o do outro. Porque o negócio é vencer a conversa, não é encontrar acordo, né? Era uma conversa tipo assim. Então, eu brigava para poder ele entender que eu não ia dar de jeito nenhum e ele brigava para ganhar. Tem um negócio que criança faz com a gente que acaba com a gente. A criança fala assim: só eu que não vou ter. Já ouviu isso, menino? Você morre, querido. Você lembra da sua infância dramática, pobre, miserável. Entendeu? Que você não tinha nada, que os outros tinham brinquedo e você não tinha. E o pouco que tinha, os outros ainda destruíam. Né? Aí você não quer que seu filho passe por essa humilhação. E aí você faz a vontade dele. Naquele dia, eu estava disposta a não fazer a vontade dele. E ele jogou essa para mim e eu fiquei, doeu, mas eu fiquei na minha. Eu continuei. Olha, quando a coisa ficou muito, eu já estava ficando irritada com aquela conversa que estava demorando demais. Pensei, gente, é fácil de acabar com isso. Eu vou pegar um chinelo, dou umas 3 chineladas bem para valer e acabo com esse negócio. Mas antes de fazer isso, eu orei quietinha com Deus. Eu falei: Senhor, me dá uma luz. Olha, o Espírito Santo é presente todo o tempo. É só você recorrer a ele que ele está ali. Eu senti uma paz na hora tão grande, esfriei, querida. Acalmei de um tal jeito, olhei para ele e falei assim: meu filho, você é um campeão. Você vai conseguir o que você quiser na vida. Sabe por quê? Porque você é um cara persistente. E você deve continuar assim. Lute mesmo para as coisas que você quer. Você é batalhador. Você não desiste fácil das coisas. E é assim que você tem que continuar. Porque na vida a gente vence quando a gente é persistente. É isso mesmo que você tem que continuar sendo. Mas essa arminha não vou dar não. Tá? Olha, gente. O menino ficou tão encantado com aquilo que ouviu que nunca mais ele me pediu arminha. Hoje, ele é adulto e é militar. Pois é. Eu achei que a persistente era eu. Que nada. Ele é que foi. Entendeu? Então, às vezes você chama uma criança de teimosa, né? Deixa de ser teimoso. Persistente é bonito, querido. Teimoso fica negativo. Mas persistente parece que você está elogiando ele. E é a mesma coisa. Teimosia e persistência é a mesma coisa, é ou não é, gente? O sonho de consumo de pai, mãe e professor é você falar não
e seu filho falar, tá bom. É tudo que você... Glória a Deus, né? Mas se Deus ouvisse a oração da gente, e a gente falasse não e o filho recuasse, desistisse, aí ele passa a infância inteira te dando essa paz toda. Quando ele faz 17 anos, 18, ele vai prestar o vestibular. Aí ele quer passar por uma faculdade difícil. Tem milhares de candidatos, poucas vagas, aí ele não entra. A vida disse não para ele. Ele aprendeu desde pequeno que diante do não ele faz o quê? Desiste. Aí ele vai prestar um concurso, tem 5.000 candidatos para 5 vagas, ele não entra. A vida disse não de novo para ele. Aí diante do não, ele entendeu que ele precisa desistir. Aí você vai querer ter um filho teimoso. É ou não é? Só que você não precisa dar o que ele quer. Não precisa, querido, e nem tem que fazer isso. Porque se você der tudo que uma criança quer o tempo inteiro, você vai fazendo ela viver em função da vontade. Ela não sabe esperar, ela não sabe ser persistente, ela não sabe resistir à frustração. É uma criança que fica sem defesa. Então não faça isso. Deixa seu filho aprender a esperar. Deixa ele merecer aquilo que ele está pedindo. Amém, gente? Então vamos agir com responsabilidade. A gente não pode criar filho do nosso jeito, porque os filhos não são nossos. Eles são de Deus, foram confiados a nós. A gente tem que educar do jeito de Deus. Uma moça, uma vez, estava ouvindo uma palestra como essa, e ela falou assim, gente, eu faço tudo isso aí de errado. Mas não é só com meus filhos, é com meu marido também. As 2 palavras mais bonitas que eu chamo meu marido por dia é lerdo e imprestável. Porque o homem é devagar, quase parando, ela falou. Tem um armário na cozinha que está caindo. Eu já falei com ele, se cair na cabeça de uma criança, eu mato ele. Acontece que ele não conserta o armário. E aí, domingo, quando ele está lá lavando a moto dele, eu sento do lado e falo às 4 horas que ele está lavando aquela moto. Porque eu não ando naquela moto. Meus filhos também não andam naquela moto. Por que ele cuida do que é dele e não cuida do que é nosso? Aí eu acabo com a vida dele. O dia que ela ouviu, ela falou assim, agora eu estou entendendo. Quanto mais eu falo, menos meu marido faz para mim. Quanto mais eu falo, mais calado ele fica e menos ele faz. Aí ela disse uma coisa que eu tenho certeza que Deus espera que você fale hoje. Ela disse, eu vou mudar. Você pode dizer isso hoje? Eu vou mudar? Eu vou mudar. Ó, está tudo tomando nota lá no céu, viu, gente? Os anjos já anotaram lá. Eu vou mudar. A gente precisa tomar uma decisão. Ela tomou essa decisão e ela realmente mudou. A primeira coisa que ela fez, querido, se você achar a ideia legal, se os maridos gostarem da ideia, ora. Porque só o Espírito Santo na vida de uma mulher para fazer o que ela fez. Ela ficou quieta 1 semana. Uma mulher calada 1 semana, se não for com a unção do Espírito Santo de Deus, que é impossível dar resultado, não fica. Não vê, a mulher tem um impulso para falar que é impossível. Se tampar a boca dela, ela morre. Entendeu? Então, aquela ali estava ungida naquela semana, ela ficou quietinha a semana toda, não ficou mal-humorada, ela só resolveu não falar nada. Aí, domingo, ele estava lavando a moto, ela foi lá. Durante a semana, o marido, percebendo o silêncio da mulher, falou, está acontecendo alguma coisa. O cara queria perguntar para saber, investigar, mas ele falou, vai que eu investigo e ela começa a falar de novo. Eu vou tomar posse da bênção que eu estou recebendo. Ficou na dele. Chegou domingo, estava ela lá, ele lá lavando a moto. Aí ela chegou. Meu bem, eu vim consertar uma coisa que eu estou precisando fazer há anos. Eu quero que você saiba que eu percebo, desde que a gente é namorado, como você é zeloso e caprichoso.
eu tenho o maior orgulho de ser casada com um homem caprichoso igual você. Um dia eu vou ver essa moto no museu, porque ela vai durar para sempre. Querido, segunda-feira, quando ela acordou, o armário estava pregadinho no lugar. Viu? Toma posse disso aí, gente. Por quê? Porque é muito bom você fazer coisas para quem te valoriza. Você tem ânimo para fazer para quem te valoriza. Mas quem está o tempo todo criticando você, querido, você vai perdendo a vontade, não é não? Você vai desanimando. Gente, a gente precisa reconhecer pessoas. Reconhecimento cura. As pessoas têm necessidade de ser reconhecidas. Agora a gente só reconhece, só presta atenção quando falha. A sua mulher faz lá a comidinha toda vez, você abre o armário todo dia, sua camisa está passadinha. O dia que ela não está, você fala, mas o que é isso, gente? Não tem uma camisa para eu trabalhar? Mas e o tempo todo que a camisa estava lá, você nunca percebeu? Aí o seu marido, um mês, você quer uma coisa e ele não pode dar naquele mês, mas há um ano inteiro ele fez aquilo por você. Aí você vai falar exatamente quando ele não pode. A gente precisa reconhecer as pessoas. Quanto mais você reconhece, mais você entusiasma a pessoa a te fazer o melhor, a te dar o melhor dela. Isso funciona com o filho, funciona com o marido, funciona com a esposa, funciona com o patrão, com o empregado, com todo mundo. Amém, gente? A gente usa mal as palavras. Contrário à palavra de Deus que a gente acredita. Eu creio na palavra de Deus, você crê? Pois é, mas a gente não usa de acordo com o que está aqui. Uma das coisas que a gente usa mal. Quem é o acusador da nossa vida? Satanás. Ele quer que você se sinta culpada pelos seus erros. Hoje, querido, a gente não veio aqui fazer acusação, não. Você e eu erramos nisso tudo aqui. Mas o alvo de Jesus é que a gente saia daqui com a decisão de mudar. Deus não quer que a gente saia daqui se sentindo culpado pelas palavras erradas que nós falamos até hoje. Ele quer que a gente saia daqui comprometido, a partir de agora, pedir para Deus botar guarda na nossa boca, para que da nossa boca, a partir de hoje, saia bênção e nunca mais maldição. Amém? O alvo do Senhor não é te acusar pelo passado, é transformar você daqui para frente. Amém? Então, quem acusa a gente é Satanás, porque a acusação, a culpa te prende, te paralisa. A responsabilidade te move. Mas, infelizmente, a gente gera sentimento de culpa nas pessoas. Olha, quantas vezes pai e mãe faz isso com o filho? Menino, você está acabando com a minha vida. Menino, estou ficando careca por sua causa. Calvície é genético, viu, gente? Criança não tem poder para fazer ninguém perder o cabelo, não. Eu conheci uma história de uma menina que a mãe dela, desde pequenininha, falava com ela assim, quando eu morrer, você não vai no meu enterro não, tá? Porque você me matou todo dia um pouquinho. A menina acreditava, toda madrugada ela levantava, ia no quarto da mãe, botar o dedo no nariz dela para ver se ela estava respirando. Porque ela sabia que ela estava acabando com a mãe dela. Mas aconteceu uma vez, uma mãe tinha uma menininha muito esperta, de 8 anos, e essa menininha chegou para a mãe e falou assim, mãe, você é vaidosa, mas está ficando velha, que eu estou vendo. Tem 2 cabelinhos brancos aqui nascendo em você. A mãe gostava de botar culpa na criança, né? Aproveitou a situação e falou assim, sabe o que significa esse cabelo branco que está nascendo aqui? Desgosto que você tem me dado todo dia. A menina virou para a mãe e falou, então o negócio está feio, porque o cabelo da vovó está todo branco. Né? Vai mexer com quem está quieto. Não é não? Outra coisa que a gente faz contrária à palavra de Deus. A Bíblia tem muitas vezes essa expressão repetida. Não temas. Não é isso? Não temas. Deus quer que a gente tenha bom ânimo. Deus quer que a gente tenha ousadia. Deus quer que a gente tenha coragem. Deus quer que a gente confie nele. Deus não quer que você tenha medo, porque o medo também te paralisa. Acontece que a gente põe medo nas crianças. Você não tem autoridade para educar, aí você tem medo, põe medo. Quantas vezes se fala com criança assim? Não vai lá fora não, que o velho do saco te leva, nunca mais eu acho você. Não é não? Você vai botando medo. Uma vez eu fui no sul de Minas, numa cidadezinha, e uma pessoa me falou que lá uma garotinha de 3 anos morreu por causa do velho do saco.
A mãe falava todo dia com ela: não vai no portão, que o velho do saco vai te pegar, vai botar você num saco enorme, onde ele põe um monte de criança que ele leva e nunca mais as mães encontram. Um dia a mãe estava na rua com a menina, isso foi um caso real. A mãe estava na rua com a menina, andando, passou um mendigo com um saco enorme nas costas. A garotinha já caiu morta. Ela tinha sopro no coração e não tinha sido diagnosticado, entendeu? Então a pancada foi tão grande, o susto foi tão grande que ela morreu. A gente, querido, não tem que educar com medo. Você educa com autoridade. A tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O problema é que a gente não dá ordem para filho. A gente fica aquele apelo emocional. Meu filho, larga isso, meu filho. Você quase que chora para pedir uma criança para tirar uma coisa. Larga isso. O tom da sua voz mostra tudo. Quando você fica fazendo aquele apelo, a criança sabe que não é para responder de maneira positiva, né? Ela sabe que a sua paciência ainda está longe de acabar. Então, fala logo de uma maneira séria. Faz ela acreditar que aquilo ali é para valer. Tinha uma professora que ela não tinha autoridade com as crianças. Ela não sabia lidar com criança. E, como ela não tinha autoridade, ela impunha por medo. E aí ela chegava dentro de sala já gritando, né, assustando todo mundo. As crianças ficavam pianinho dentro de sala. Aí ela foi dar aula de biologia uma vez. E ela falou: gente, eu vou falar das baleias. As baleias são muito grandes, mas a garganta da baleia, em proporção ao corpo, é pequena. Tanto que a baleia é muito maior que o ser humano, mas ela não pode engolir uma pessoa. O Luizinho está sentado ali na frente. Era frequentador assíduo da escola dominical. O Luizinho falou assim: agora pegou, né? Porque Jonas foi engolido pela baleia. Se cair na prova, eu ponho o que está na Bíblia e no livro de biologia. Para não errar, ele resolveu levantar o dedinho e perguntar: mas tia, e o Jonas? Que Jonas foi esse, menino? O Jonas da Bíblia, tia. Você vai trazer a Bíblia para aqui? Eu estou falando de biologia, você está falando da Bíblia? Põe o que está na Bíblia para ver se eu não faço você tirar 0 e perder de ano. Vai escolher o quê, Luizinho? Ele falou: calma, tia. A senhora está falando que é para botar o que está no livro de biologia, eu vou escrever o que está no livro de biologia. Não tem problema, sabe por quê? Porque quando eu morrer, eu vou encontrar com Jonas. Aí eu pergunto para ele como é que o negócio de verdade aconteceu. Aí a tia falou assim: quem falou que esse Jonas seu está no céu, menino? E se ele estiver no inferno? Luizinho perdeu a paciência, falou: nesse caso, então, pergunta a senhora quando chegar lá. A gente quer respeito, mas tem que respeitar também, não é não, gente? É preciso respeitar também. Outra coisa que a Bíblia ensina a não fazer e a gente faz é comparação. Jesus escolheu 12 homens completamente diferentes um do outro, não foi? Completamente diferente. Ele nunca comparou ninguém com ninguém. Nunca. E a gente compara. Por que você não é comportado igual o seu irmãozinho? Por que você não estuda igual a sua irmãzinha? Por que você não passa de ano igual o filhinho, o seu priminho que passa? E isso vai até adulto. Quantos jovens, já adultos, reclamam? Até hoje meu pai fala: fulano passou num concurso ótimo. Não foi esse concursozinho que você passou aí, não. A vida inteira a pessoa vai comparando. Sabe o que o filho pensa? Que você admira demais o outro, mas não ele. E o problema é que a gente faz isso por desrespeito. Porque as pessoas são diferentes, cada uma tem um temperamento, cada uma tem um jeito. Cada um vai gostar de uma determinada coisa. Você não pode botar tudo no mesmo cesto e comparar, querido. Uma mãe chegou uma vez no meu consultório com uma menina de 16 anos. E falou assim: Elizabeth, conserta essa menina para mim. Eu respirei fundo para não falar para ela: isso aqui não é oficina. Mas aí eu falei: não posso sair da graça, né? Porque sanguíneo tem um sangue quente, aí às vezes falo que não deve. Mas eu falei assim: o que precisa de conserto? Aí ela falou assim: essa menina você não conhece? Eu falei: não, conhecendo agora, né? Aí ela falou assim: olha, ela está na escola o dia inteiro conversando com todo mundo, não estuda, não presta atenção em aula, de tanto que ela conversa. Ela chega em casa, fica pendurada no telefone, eu não sei como que não esgota o assunto lá na escola, que ela tem que conversar em casa também. E outra coisa, final de semana não para em casa, porque ela conhece a escola inteira, então tem aniversário todo final de semana para ela ir. E você não sabe da melhor.
essa menina não tem o prazer e a satisfação de arrumar uma cozinha para mim dentro de casa. Eu falei, agora pegou, porque eu também não tenho. Eu falei, querida, vou perguntar para você, dona de casa aqui, já chegou diante de uma pia cheia de panela engordurada e falei, obrigado, Senhor, realizei meu sonho. Duvido, querida, se arruma porque precisa. Satisfação de arrumar a cozinha, você arruma porque precisa, querido, mas satisfação não. Agora, você quer que uma adolescente arrume satisfeita? Não, ela tem que arrumar, porque ela tem que te ajudar, sim. Coloca para arrumar a cozinha. Agora, se você não gosta de cara feia, não olha para ela. É só não olhar para ela. Deixa ela arrumando a cozinha e sai dali. O problema é que ela falou assim, olha, Elizabeth, essa menina podia ser melhor, porque a minha filha de 18 anos é uma bênção. Por que ela não é igual a irmã dela? Eu falei, como é que ela é, a outrazinha? Ela falou assim, tem 18 anos, não conversa com ninguém na escola, nem celular essa menina tem, ela não tem amigo nenhum, ela nunca foi numa festa de aniversário na vida, eu não escuto a voz dessa menina dentro de casa, ela só estuda e só trabalha, só tira 10, ela faz tudo antes de eu pedir para ela fazer, e essa menina não me dá trabalho nenhum. Eu falei assim, então só faz o seguinte, ela leva essa para casa e me traz a outra. Nunca mais ela voltou com nenhuma das duas. Mas a comparação era feita por benefício próprio, entende? Você compara para beneficiar você, como mãe e como pai, e não por respeito a teu filho. Muito bem, querido. Quando a gente fala sobre a palavra, a gente erra enquanto fala. Quem é que fala mais? O homem ou a mulher aqui, hein? A mulher, dizem que o homem fala 10.000 palavras por dia. Isso é muito. Mulher fala 20.000, quando está calma. Nervosa, ninguém contou ainda. Então, homens precisam aprender muitas coisas com as mulheres. Precisam. Mulher tem muita coisa para ensinar para o homem. E homens têm muitas coisas para ensinar com as mulheres. Mas eu quero falar de uma coisa que o homem precisa ensinar, porque que as mulheres têm que aprender com o homem. Pensa numa cena assim, querido. Seu filhinho, sua filha, criança, pega o baúzinho dele de brinquedo, entorna na sala, esparrama tudo, ocupa a sala inteira com os brinquedos, faz aquele festival de brincadeira, e aí depois que ele não quer mais, ele com a maior cara de pau, ele sai e larga a bagunça lá. Quem já viu isso? Todo mundo, né? Agora vamos pensar uma coisa aqui. Essa cena acontecendo, o marido chega, o pai chega, como que ele resolve a situação? Ele fala assim, ei, vem cá, junta tudo e guarda. Os homens podem dizer amém? Muito bem. Se a mulher chega, querida, ela já chega enchendo o pulmão de ar, né? Ela já respira fundo porque vai falar horas. Aí ela fala, menino, quantas vezes eu tenho que te falar desse brinquedo que está no chão? Vocês me chamam de neurótica, né? Mas esse mês mesmo eu já falei 275 vezes sobre esse brinquedo aqui. Se vocês tivessem ouvido a primeira vez, eu não tinha que estar falando agora. Porque não ouvido da primeira. E me chamam de neurótica. Neurótica, vocês vão ver o que vai acontecer. Uma hora eu vou ter um estresse, vou ter uma crise aqui e eu vou ser internada. Eu quero ver se eu ficar 30 dias fora de casa internado, como é que essa casa vai funcionar. Vocês não têm um braço quebrado, não, gente. Cada um pode fazer um pouquinho aqui para mim. Um dia eu vou dar uma louca, eu vou sair andando. Eu vou andar sem destino, gente. Fala a Deus, né, irmão? Gente, é doideira. E olha, a gente faz esse escândalo todinho. E ainda pergunta, por que que não me obedece? Sabe por que que não obedece? Você não deu uma ordem. Você teve uma crise existencial. Você desabafou, querido. O seu filho não lembra mais que tinha um brinquedo para tirar do lugar. O que está na cabeça dele é mãe fugindo de casa, mãe sendo internada, mãe tendo crise, mãe com o braço quebrado. Gente, é muita tragédia por causa de um brinquedo. E o pior de tudo, sabe como que a gente fecha essa história? Depois dessa bagunça toda que a gente faz, a gente vai lá junto o brinquedo e guarda. Pra quê, né, irmão? É isso aí. Tem que orar muito. Agora,
A diferença do remédio para o veneno é a dose. Você não pode falar de mais e nem de menos. E muitas vezes a gente fala de menos. Quantas vezes o tempo vai passando e você não tem tempo para conversar com teu filho? Ele chega em casa, sai, você não olha para o rostinho dele, não sabe por que ele está triste, não sabe se ele está com problema na escola, se está com problema com amigos, porque você nunca tem tempo. Tinha um garotinho chamado Paul. O Paul tinha 5 anos e vivia como órfão, tinha pai e mãe. Mas os pais chegavam no finalzinho da tarde e o Paul tinha passado o dia sozinho com a empregada da casa, que ficava o tempo todo arrumando as coisas e não dava muita bola para ele. Quando o pai e a mãe chegavam, o Paul ficava doido por atenção. E aí fazia aquela bagunça para chamar a atenção. E a mãe brigava com ele, o pai brigava com ele. E quando ele pedia para fazer alguma coisa junto, o pai falava assim, meu filho, eu tenho que organizar a agenda do outro dia. E a mãe falava, meu filho, eu tenho que ver o que vai acontecer aqui, que eu tenho que dar ordem para a empregada. Tinha sempre um motivo para poder não brincar com ele. Aí um dia, a mãe do Paul comprou um telefone. Naquela época, poucas pessoas tinham telefone. E aí, ele percebeu uma coisa. A mãe queria uma informação, dava 3 batidinhas no telefone e dizia, uma informação, por favor. E aí ela conversava com a telefonista, pedia informação de alguém. O Paul achou aquilo muito interessante. Tinha gente dentro daquele aparelho. Uma vez, ele sozinho em casa, né, a empregada do lado de fora, ele martelou o dedo com o martelo do pai. Uma dor insuportável, deu um nó na garganta. Ele saiu com aquele nó na garganta, procurando alguém para ver ele chorar. Porque criança não chora sem plateia, que é desperdício, né, gente? É desperdício. Então precisa alguém ver, senão não tem graça chorar. E aí não achou ninguém para ver ele chorar. O Paul foi e lembrou do telefone. E ele experimentou. 3 batidinhas. Informação, por favor. Aí a telefone, ô, meu bem, o que houve com você? O Paul, chorou primeiro, né? O objetivo era chorar. Aí chorou bastante, contou o que houve, ela ensinou ele ir na geladeira, botar um paninho de prato com gelo, botar no dedo, bateu papo com ela, 40 minutos, 50 minutos. O Paul nunca teve aquela atenção. No dia seguinte, mesmo horário, uma informação, por favor. E conversou mais 50 minutos. Todos os dias, todas as tardes, na mesma hora, o Paul ia para o telefone, dava 3 batidinhas e ligava para a telefonista e pedia informação, por favor. Ela nunca disse que estava ocupada. Ela nunca se mostrou ansiosa para desligar o telefone. Quando o Paul entrou na escola, não tinha ninguém para ensinar o dever de casa. Como é que ele fazia? Uma informação, por favor, a continha hoje é assim. Aí ela que ensinava o dever. Quando ele não tinha nada para perguntar, ele falava assim, como é que escreve mesmo exceção? E aí ela já sabia que ele não tinha dúvida, ele só queria assunto. E aí eles batiam altos papos. Com 9 anos de idade, o Paul, a família dele foi transferida para uma empresa em outro estado, muito longe. O Paul perdeu a amiga de todos os dias durante aqueles últimos 5 anos quase. E aí ele ficou muito triste, foram embora, não tinha mais a telefonista. O tempo passou, o Paul nunca esqueceu daquela voz. Com 21 anos, ele passou num concurso e teve que fazer uma prova. Pegou um voo que fez uma conexão pertinho da cidade onde ele nasceu. Ele ficou no aeroporto 40 minutos esperando de um voo para o outro, e aí ele foi para o telefone e ligou para a telefonista da cidade. E quando ela atendeu o telefone, deu um nó na garganta de novo. A voz era a mesma. E o Paul ficou muito emocionado. E ele não conseguia falar. E ela perguntava, qual é a informação que o senhor deseja? E quando ele conseguiu dizer alguma coisa, ele perguntou, como escreve mesmo exceção? E os dois choraram muito no telefone. Ele disse, eu precisava voltar. Para você saber que o homem que eu sou hoje, eu devo ao seu carinho e à sua atenção. Eu não sabia que eu valia mais que o trabalho de alguém. O meu pai nunca deixou de fazer o que estava fazendo só porque eu chamei. A minha mãe nunca largou uma atividade de casa que estava fazendo só porque eu estava querendo a companhia dela. Eu não sabia que eu tinha valor maior que o trabalho de uma outra pessoa. E você largou o seu por 5 anos, todo dia, e nunca reclamou disso comigo. Eu quero que você saiba que o homem que eu sei que eu sou foi pelo valor que você me deu. E aí ela disse para ele, olha, eu também te devo muito, porque
Eu sonhei em ter um filho e eu pedi muito a Deus por um. Ele não me deu, mas eu agradeci muito a Ele pelos 5 anos que Ele me trouxe você. E pelo menos 1 hora por dia eu senti o gostinho de cuidar de uma criança. E os dois combinaram de se encontrar, marcaram o encontro 1 mês depois. E quando ele voltou, isso não pôde acontecer porque ela faleceu. Ela morreu nesse período, ela não quis contar que estava doente. Os dois nunca se viram, mas um mudou a vida do outro, porque eles entenderam uma coisa que Jesus pregou. Gente, é prioridade. Relacionamento é o que tem de mais importante na vida da gente. Talvez, querido, você tenha muito projeto de vida, e pode ter. Deus não está dizendo para você não ter seus projetos. Mas vou dizer uma coisa para você. Se você conquistar 100% dos seus projetos, mas a sua família ficou para trás, você jamais vai sentir um vencedor. Se você realizar 50% dele, mas a sua família foi junto, você vai se sentir um campeão. Sem as pessoas que a gente ama, querido, de nada vale as conquistas. A gente precisa entender que Jesus morreu não foi por projetos de vida, ele morreu por pessoas. Então, o maior tesouro que a gente tem aqui são pessoas, e a gente tem que valorizar isso. Amém? Outra coisa importante são os sonhos. Sonhos são muito poderosos. Quando eu entro no avião, eu sei que eu só estou voando ali porque um dia alguém sonhou com isso. Sonhos se transformam em grandes eventos, não é verdade? Mas palavras destroem sonhos. Uma moça chegou no meu consultório uma vez e falou assim: olha, Elizabeth, eu preciso que você me ajude a separar do meu marido. Eu falei: você não podia me pedir isso. Ela falou: mas eu preciso. Eu preciso porque eu me casei para ficar para sempre. Acontece que eu tenho 3 filhas e eu quero dar uma educação boa para minhas filhas. Mas o meu marido é a pessoa mais desanimada do mundo. Ele não tem motivação para nada. Ele não quer. Ele só está no emprego porque um amigo arrumou para ele. Mas esse emprego está muito aquém da capacidade dele. Ele é muito inteligente. Mas ele não tem motivação para seguir. E ele não quer que eu faça nada. Ele quer que a gente fique do jeito que a gente está. Ou eu fico com ele e minhas filhas nunca vão poder estudar em bons colégios, ou então eu me separo dele e vou cuidar da vida delas. Eu falei: traz seu marido aqui. Aí na semana seguinte ele foi. Quando ele chegou, eu olhei para ele e Deus botou uma palavra na minha mente: sonho. Eu fui direto no assunto. Eu falei: sim, o senhor tem um sonho? E ele ficou muito bravo comigo. Ele falou: não tenho sonho nenhum. Aí eu falei assim: bom, pode ser um sonho que o senhor já teve, não conseguiu realizar, ou um sonho que o senhor nem acredita que vai realizar, mas me conta algum sonho do senhor. Deus falou, gente, tinha que ter um sonho ali, né, não? Aí eu fui insistindo. O homem ficou uma fera. Ele falou assim: se você falar a palavra sonho mais uma vez, eu saio daqui. E ele levantou. Só que o homem tem 2 metros de altura e 1 de largura, querido. Eu falei: Deus, me leva a mão, não, mas aqui eu não vou enfrentar esse homem. Eu vou largar o sonho para lá. E aí eu fui conversar de outras coisas, mudei o assunto. Falei: não, senta aí, fica calma, a gente vai conversar. E fui conversando de outras coisas. Passou uns 40 minutos, o homem falou assim: lembrei do sonho. Eu falei: glória a Deus, conta para mim o sonho. Aí ele falou assim: eu tinha 6 anos de idade. Fui para a escola o primeiro dia. A professora juntou todo mundo no chão da sala, fez uma rodinha para cada um se apresentar e dizer o que queria ser quando crescesse. Cada um falou do seu sonho. Um disse que queria ser engenheiro, outro médico, cada um falou uma profissão. E o meu sonho era de ser astronauta. A professora riu de mim, falou que eu era ridículo, que eu não sabia nem sonhar, que aquele sonho era imbecil, porque eu jamais seria um astronauta na vida. E a turma toda debochou de mim 1 mês inteiro. Nunca mais eu sonhei a partir daí. Um dia eu estava contando isso numa igreja, uma moça me chamou no final e falou assim: aconteceu a mesma coisa comigo, porque eu falei que queria ser aeromoça quando era pequenininha. E a professora falou assim: você é feia demais para ser aeromoça. Essa moça hoje é toda encolhida,
a pessoa que se sente insegura, inferiorizada, ela ficou com aquela palavra para a vida toda. Aquele homem também. Palavras destroem sonhos. A gente tem que ter muito cuidado, querido, com o que a gente está fazendo com os sonhos dos outros. Principalmente os sonhos dos filhos. Você pode ajudar seu filho, sim, orientá-lo, ajudar se ele quer entender uma profissão ou outra. Você pode ser uma pessoa que vai conseguir ajudá-lo, mas ele não veio para realizar o seu sonho, não. Tem homens que queriam ser jogador de futebol, mal o garoto fica em pé, ele bota uma bola na frente dele. Eu não fui jogador, mas meu filho vai ser. Aí você, mulher, queria ser médica, mas aí você teve filho, foi cuidar da família e não conseguiu fazer medicina. Mas então vamos respeitar os sonhos dos filhos e os sonhos das pessoas. Que Deus possa usar a nossa boca como fonte de bênção e não de maldição. Que a gente possa ser ajudador. A gente veio aqui, querido, para contribuir para que a vida das pessoas que estão à nossa volta possam ser melhores. Nós viemos como pessoas para acrescentar na vida do outro e não para tirar. Amém, gente? E para terminar, a Bíblia diz, não murmureis. A gente precisa parar de reclamar. Por causa de tanta murmuração, o povo ficou no deserto 40 anos, só murmurando. A gente precisa aprender a dar graças. A gente precisa aprender a olhar o que tem. A gente só olha para o que falta. Você olha para a tua família, reclama do teu filho. Tem mães que ficam na porta da escola disputando qual filho é pior. Você tem que ver o meu filho. O meu. É o tal do o meu. Cada um quer disputar quem tem um filho pior. Teu filho é uma bênção. Começa a declarar que teu filho é uma bênção. Começa a declarar que a tua família é uma bênção. Começa a agradecer a Deus pela família que Ele te deu. Imagina você sozinho, sem a sua família. A gente só percebe o valor das coisas quando perde. Não espera isso não, querido. Valoriza enquanto tem. Nós temos o hábito de focar sempre na falta, nunca naquilo que a gente tem de presente de Deus. Tinha um rei que ele era muito murmurador. Ele reclamava de tudo. Ele só se queixava. E ele não confiava em ninguém. Era um homem vaidoso. E não confiava em ninguém. Um dia ele conheceu um homem de Deus. Ele era ateu. Mas esse homem de Deus dava tanta paz e confiança nele, que ele colocou esse homem como primeiro-ministro dele. Ele acreditava em tudo que o primeiro-ministro dizia. E o primeiro-ministro falava com ele, majestade, você tem que aprender a parar de murmurar. Entenda que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Aprenda, Deus ensina a tudo dar graças. E aí o rei ouvia aquelas palavras, ia absorvendo aquilo pouco a pouco, ia sentindo paz no coração. Mas um dia, o rei sofreu um acidente, perdeu o dedo. Ficou aleijado, ficou com 9 dedos. Aí ficou desesperado, com depressão profunda. E aí o primeiro-ministro falou assim, majestade, você vai entender porque perdeu esse dedo, mas não se apavore, não murmure, não se queixa. Espera, porque um dia Deus vai contar para você por que fez isso. E ele disse, esse Deus seu, nem que ele leve 200 anos, ele vai me provar que tem um lado bom de ser um rei aleijado. Ninguém conseguirá me provar isso. Chamou os guardas e falou, prende esse homem. Ele também mentiu para mim, porque se o Deus dele tem explicação para isso, essa explicação é uma mentira. Mandou prender o primeiro-ministro. Só que o rei tinha um vício de caçar. Toda semana ele caçava. Como ele só levava o primeiro-ministro, que era o único homem de confiança dele, ele falou, agora eu vou sozinho, não quero ninguém comigo, não confio mais em ninguém. Chegou na mata, que tinha uma tribo de índio canibal que precisava de uma oferta por Deus de pedra deles. Pegaram o rei, começaram a pintar do pé à cabeça. Quando chegou na mão, viram que faltava um dedo. Falou assim, esse homem não presta para a oferta, o homem é aleijado. Mandaram o rei embora. O rei chegou em casa todo pintado, mas feliz da vida, chamou os guardas e falou, solta meu amigo que o Deus dele é bom demais. Soltou o primeiro-ministro e falou assim, o seu Deus não precisou de 200 anos, não, meu filho, nem de 20 dias. Ele já me contou. Eu perdi um dedo para aqueles homens não me tirarem a vida. O seu Deus é bom, mas peraí, é bom, mas é esquisito demais também. Porque esse Deus seu é meio estranho.
Eu não acreditava nele. Ele teve o trabalho de me fazer perder um dedo para me salvar a vida. E você, que sempre proclamou a palavra dele, defendeu a palavra dele, ele abandonou você numa masmorra fria durante uma semana. Que Deus doido é esse o seu, rapaz? Ele doido não, meu filho. Ele é amoroso demais. Ele me deixou lá, porque se eu tivesse solto, eu ia caçar com você. E eu tenho os 10 dedos. Deus sabe de todas as coisas, querido. Em tudo dai graças. Você precisa olhar para a tua família e agradecer a Deus. Pela esposa que você tem, pelo marido que você tem, pelos filhos que você tem, pelos pais que você tem. Não são perfeitos não, querido. Mas você também não é. Certo? A gente reclama do erro do outro, mas esquece de olhar o nosso. Você acha que está incomodado de viver com uma pessoa igual essa que você está vivendo? Você acha que ele não está incomodado de viver com uma pessoa que é você? Todos nós erramos. Então vamos ser mais amorosos e vamos reconhecer as pessoas, porque é isso que Deus espera da gente. Amém? Viemos aqui para ser ajudadores um do outro. Deus, quando criou o homem, ele falou que não era bom que ele fosse só, não é? Então estamos numa comunidade. Vamos entrar na igreja e parar de ficar olhando o defeito das pessoas também. Para de ficar apontando quem se comporta assim, quem se comporta ali. Um dia eu li uma história de um rapaz que chegou para o pastor e falou: pastor, vou embora da igreja. Eu quero que você me dê a benção para ir embora. Não aguento mais ficar aqui. Por quê? O pessoal é muito hipócrita aqui. É um falando mal do outro. É a mulher que não sabe se vestir. É o marido que chega e eu sei que ele briga com a mulher. E ele chega aqui e ele finge que ele se dá bem com ela. E é aquela fofoqueira lá que fica falando mal de todo mundo. Aí o pastor falou: tá bom, meu filho, eu vou te dar a benção, tá? Você pode ir embora. Mas antes você faz uma coisa para mim. Eu quero que você venha num culto só e faz um negócio. Você vai pegar um copo d'água, encher bem até a boca, e eu quero que você passe, né, lá pelo cantinho da parede e faça essa volta, mas você não pode deixar pingar uma gota, tá? Se você não deixar pingar nenhuma gotinha, eu vou te dar a benção para você ir embora. Aí ele pegou o copo, encheu até na borda e deu uma volta todinha na igreja. E ali com maior atenção, né, com medo de pingar uma gotinha no chão. Chegou para ver, pastor, consegui. Tá aqui, ó, o copo cheinho. Posso ir, abençoado? Aí ele falou assim: não pingou nada não? Pingou não. Bom, quem estava na igreja hoje, quem falou mal de quem estava afastado de quem era o hipócrita de hoje da igreja? Ah, não vi não, pastor, estava prestando atenção no copo. Ele falou assim: pois é, entra na igreja, presta atenção em Jesus, você não vai ver nada de errado dentro da igreja. Certo? A gente precisa saber onde está focando. Foca na bênção, querido. Foca no que Deus tem para você. Amém? Deus falou com você essa noite? Então fica de pé para a gente orar. O mundo pode tentar o que for. Pode arrumar a estratégia que for. Mas a nossa casa será abençoada. Amém? Lá fora estão tentando fazer de tudo para destruir a família. Mas você tem que fazer de tudo para fortalecer a sua. Não seja instrumento de destruição dentro da sua casa. Leve o seu melhor para a sua família. Amém? Baixa a sua cabeça, fecha seus olhos, querido. Coloca a sua família agora nas mãos do Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado por esse culto abençoado. Obrigado por essa igreja abençoada. Pela tua presença aqui, Senhor. Obrigado pela tua palavra e pela liberdade que a gente tem de falar em alto e bom tom da tua palavra, Senhor. Sem repressão. Em nome de Jesus, abençoe para que essa liberdade sempre esteja conosco, meu Pai. E que essa palavra seja cravada no nosso coração de maneira tal que se um dia a gente perder a liberdade para falar, ela não vai sair da nossa mente, do nosso coração, porque ela vai estar gravada aqui dentro. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que a unção do Senhor esteja sobre nós. Que cada palavra, Senhor, maldita que nós já ouvimos um dia na nossa infância, que ela caia por terra agora em nome de Jesus. Que nenhuma palavra amaldiçoada faça efeito em nossa vida agora, Senhor. Nunca mais, Pai. Que a palavra que vai ecoar na nossa mente vai ser a tua, Senhor. Que nós somos mais que vencedores em ti. Abençoa, Deus. Coloca guarda na nossa boca. Para que a partir de hoje, a nossa boca
Só fale bênção. Só sirva de bênção, para que a gente seja abençoador e nunca mais amaldiçoe ninguém. Que a gente possa ser instrumento teu, hoje e sempre, na nossa casa e aonde a gente estiver, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, querido.